Hoje, veremos a quarta parte da campanha alemã na União Soviética. Como os generais alemães continuaram a lutar e como eles viram as preocupações adiante. E quanto à União Soviética? Como ela se mostrou diante desse inimigo que parecia imparável? A conduta das tropas russas descreveu o general Blumentritt, mais tarde, mesmo nesta primeira batalha pela conquista de Minsk. Contrastou extraordinariamente com a dos poloneses e aliados ocidentais na derrota. Mesmo quando cercados, os russos resistiam e lutavam, e provou-se que havia maior número deles, e com melhor equipamento do que Hitler pensara que fosse possível. Novas divisões soviéticas, das quais o serviço secreto alemão não tinha a menor ideia, estavam sendo continuamente lançadas ao combate. Estão se tornando cada vez mais evidentes, escreveu Halder em seu diário no dia 11 de agosto, que subestimamos o poderio desse colosso russo, não só na esfera econômica, como também na militar. A princípio, calculávamos que tivessem umas 200 divisões e já identificamos 360. Ao ser destruída uma dezena delas, os russos lançavam mais. Nessa grande extensão de terra, nossa frente é demasiado estreita, não tem profundidade. Resulta que os repetidos ataques do inimigo são, muitas vezes, coroados de êxito. Vários generais, entre eles Guderian, Blumentritt e Dietrich, deixaram relatórios manifestando surpresa no primeiro encontro que tiveram com os tanques T-34 russos, dos quais não tinham ouvido falar antes, e que eram fortemente blindados, que as granadas dos canhões antitanques alemães se tornavam ineficazes contra eles. A aparição dessa viatura, disse Blumentritt mais tarde, marcou o começo do que se chamou Terror dos Tanques. Também pela primeira vez naquela guerra, os alemães não se beneficiaram da esmagadora superioridade aérea para proteger suas tropas de terra e abrir-lhes caminho. A despeito das pesadas perdas no primeiro dia de campanha e nos primeiros combates, os aviões de caça russos continuaram a aparecer, não se sabe de onde, à semelhança das novas divisões. Além disso, a rapidez do avanço alemão e a falta de aeródromos apropriados na Rússia deixaram as bases dos aviões de caça alemães muito distantes para proporcionarem cobertura eficaz na frente. Em várias fases do avanço, comentou mais tarde, para proporcionarem cobertura eficaz na frente. Em várias fases do avanço, comentou mais tarde o general von Kleist, minhas forças Panzer viram-se prejudicadas pela falta de cobertura do ar. As esperanças de vitória, disse Kleist, assentaram-se em grande parte na perspectiva de que a invasão produzisse uma revolta política na Rússia. Muitas esperanças baseavam-se na crença de que Stalin seria derrubado por seu próprio povo se sofresse pesadas derrotas. Os conselheiros políticos do Führer alimentavam essa crença. Hitler, na verdade, dissera a Yoda, só teremos de dar um pontapé na porta para que toda aquela estrutura podre desmorone. A oportunidade de dar um pontapé na porta já parecia ao Führer estar a meio caminho durante o mês de julho, quando ocorreu no alto comando da Wehrmacht a primeira grande controvérsia sobre estratégia, que levou o Führer alemão a tomar uma decisão, não obstante os protestos dos grandes generais, e a qual Halder considerou o maior erro da campanha oriental. O caso era simples, mas fundamental. Devia o grupo de exércitos no centro de Bock, o mais poderoso e até então o mais vitorioso das três principais armas alemãs, avançar naqueles 320 quilômetros até Moscou, partindo de Smolensk, que ele alcançara em 16 de julho, ou devia apegar-se ao plano original que Hitler traçara na diretiva de 18 de dezembro e que exigia as principais investidas fossem realizadas nos flancos norte e sul. Em outras palavras, era Moscou, a grande presa final, ou Leningrado e a Ucrânia. O alto comando, chefiado por Brauchitsch e Halder e apoiado por Bock, cujo grupo de exércitos do centro movimentava-se pela principal estrada que conduzia a Moscou e por Guderian, cujas forças Panzer se adiantavam a eles. Insistiu numa investida total contra a capital soviética. Havia muito
mais coisas a fazer de seus argumentos do que a simples menção do valor psicológico decorrente da conquista da capital inimiga. Moscou. Ressaltaram eles, era a fonte vital de produção de armamentos e, mais importante ainda, o centro do sistema de transportes e comunicações da Rússia. Conquistando-a, os soviéticos não só ficariam privados de uma fonte essencial de armamentos, como também ficariam impossibilitados de movimentar suas tropas e abastecimentos para as frentes distantes, as quais, depois disso, enfraqueceriam, esgotar-se-iam e sofreriam um colapso. Havia, entretanto, um argumento final e concludente, que os generais apresentaram ao antigo cabo, que era agora seu comandante supremo. Todos os relatórios do seu serviço secreto demonstravam que as principais defesas russas estavam agora concentrando-se diante de Moscou para a defesa total da cidade. Mesmo a leste de Smolensk, um exército soviético de 500 mil de homens que conseguira livrar-se do duplo envolvimento das forças de Bock, entrincheirava-se para barrar novo avanço dos alemães em direção à capital. O centro de gravidade da resistência russa, escreveu Halder num relatório preparado para os aliados, logo depois da guerra. Achava-se, portanto, diante do grupo de exércitos do centro. O Estado-Maior-Geral acostumara-se à ideia de que o alvo de uma operação devia ser a derrota no poderio militar do inimigo. Considerou, portanto, como tarefa mais preemente a derrota das forças de Timonchenko. Concentrou todas as forças do grupo de exércitos do centro no avanço contra Moscou, com o fito de conquistar esse centro nefrálgico de resistência inimiga e destruir suas novas formações. A concentração para esse ataque devia ser executada o mais cedo possível, porque o tempo corria. O grupo de exércitos do norte devia, entre mentes, cumprir sua missão original e procurar contato com os finlandeses. O grupo de exércitos do sul devia avançar mais além, a leste, a fim de mobilizar o maior número de poderosas forças inimigas. Após terem falhado as discussões verbais entre o Estado-Maior-Geral e o Comando Supremo, a OKW, o comandante-em-chefe do exército Brauchitsch, submeteu um memorando do Estado-Maior-Geral a Hitler. Isso parece que aconteceu no dia 18 de agosto. Hitler, pelo que parece, estava entusiasmado com a ideia de possuir a Ucrânia devido à sua faixa de alimentação e áreas industriais e para os campos petrolíferos russos mais adiante no Cáucaso. Houve também uma dificuldade do Führer alemão com o Estado-Maior, como é expresso por Halder, palavra por palavra no dia seguinte. As propostas do Exército para o prosseguimento das operações no leste não estão de acordo com minhas instruções. O objetivo mais importante a ser atingido, antes de começar o inverno, não é conquistar Moscou, mas a Crimeia, as áreas industriais e as de exploração de carvão de bacia do Donetsk, a cortar o abastecimento de petróleo do Cáucaso aos russos. No norte, é cercar Leningrado e fazer junção com os finlandeses. O 5º Exército Soviético, às margens do Dnieper, no sul, cuja estoica resistência aborrecera o Führer alemão. Durante vários dias ditou ele, ser completamente destruído, a Ucrânia e a Crimeia ocupadas. Halder escreveu também: o objetivo de derrotar decisivamente os exércitos russos de fronte a Moscou ficou subordinado ao desejo de obter-se uma valiosa área industrial e de avançar na direção do petróleo russo. Hitler ficou obcecado pela ideia de conquistar Leningrado e Stalingrado, pois convenceu-se de que a Rússia sofrerá um colapso se essas duas cidades sagradas do comunismo caírem. A ofensiva no sul de Rundstedt só foi tornada possível pelo reforço das divisões Panzer de Guderian e das divisões de infantaria retiradas na frente central. Foi, nas palavras de Guderian, uma grande vitória tática. A própria Kiev caiu em 19 de setembro. Unidades alemãs já haviam penetrado 240 quilômetros e no dia 26 terminou a batalha com o cerco e a rendição de 665 mil russos, que foram feitos prisioneiros. Segundo afirmam os alemães, para o Führer foi a maior batalha da história, mas embora se tratasse de uma realização singular, alguns dos generais se mostraram céticos quanto ao significado estratégico. O grupo de exércitos de Bock, no centro, sem forças blindadas, foi obrigado a esperar no sul durante 2 meses ao longo do rio Desna,
pouco além de Smolensk. As chuvas de outono, que iriam transformar as estradas russas em verdadeiros lamaçais, aproximavam-se, e depois delas, o inverno, o frio e a neve. Foi com muita dificuldade que o Führer alemão cedeu aos conselhos de Brauchitsch, Halder e Bock, consentindo que se retornasse a ofensiva em direção a Moscou, que no caso foi demasiadamente tarde. Porém, Halder conferenciou com ele na tarde de 5 de setembro e agora o Führer, tendo tomado uma decisão, estava ansioso por chegar até o Kremlin. Trate de começá-la na frente ocidental dentro de 8 ou 10 dias, ordenou o líder do Terceiro Reich. Impossível, disse Halder em seu diário. Cerque-os, derrote-os e destrua-os, acrescentou Hitler, prometendo devolver ao grupo de exércitos no centro as divisões Panzer de Guderian, nessa ocasião ainda em plena luta na Ucrânia, e de dar-lhe o corpo de tanques de Reinhardt, que se achava na frente de Leningrado. Foi, porém, somente no início de outubro que as forças blindadas puderam ser trazidas de volta, reequipadas e aprontadas. Em 2 de outubro foi finalmente desencadeada a grande ofensiva. Tufão era seu nome em código. Um verdadeiro ciclone devia se abater sobre os russos, destruindo-lhes as últimas forças combatentes diante de Moscou e fazendo desmoronar a União Soviética. Nisso também o líder do Terceiro Reich tornou-se vítima de sua megalomania. Conquistar a capital russa antes da chegada do inverno não era o bastante. Deu ordens para que o marechal de campo von Lieber, ao norte, ao mesmo tempo conquistasse Leningrado e fizesse junção com os finlandeses, além da cidade, e, continuando o avanço, cortasse a linha férrea de Murmansk. Ao mesmo tempo, também devia Rundstedt limpar a costa do Mar Negro, conquistar Rostov, apoderar-se dos campos petrolíferos de Maikop e prosseguir até Stalingrado, às margens do rio Volga, cortando assim o último elo de Stalin com o Cáucaso. Quando Rundstedt procurar explicar a Hitler que isso implicava um avanço de 640 quilômetros além do Dnieper, com seu flanco esquerdo perigosamente exposto, o comandante supremo falou-lhe que os russos no sul se achavam agora incapazes de oferecer séria resistência. Rundstedt, que disse ter dado uma gargalhada ante aquelas ordens ridículas, iria logo descobrir que as coisas eram outras. O avanço alemão, ao longo da velha estrada que Napoleão havia seguido até Moscou, verificou-se a princípio com a fúria de um tufão. Na primeira quinzena de outubro, no encontro que Blumentritt denominou Batalha de Acordo com o Manual, os alemães cercaram 2 exércitos soviéticos entre Vesma e Bryansk, e segundo suas afirmações, foram feitos 650 mil prisioneiros e capturados 5 mil canhões e 1.200 tanques. Em 20 de outubro, pontas de lança blindadas alemãs achavam-se a 64 quilômetros de Moscou. Os ministérios soviéticos e as embaixadas estrangeiras já estavam se retirando para Kuibyshev, às margens do Volga. Vieram nesse período as chuvas de outono e com elas a Rasputitsa, ou seja, o período da lama. O grande exército alemão, movimentando-se sobre rodas, perdera todo o seu ímpeto e era obrigado muitas vezes a deter sua marcha. Tanques eram retirados da batalha para desatolar canhões e caminhões de munições. Havia falta de correntes e engates para a execução dessa tarefa, lançando-se cordas dos aviões da Luftwaffe, os quais, no entanto, eram extremamente necessários no transporte de outros suprimentos militares. As chuvas começaram em meados de outubro e, conforme Guderian lembrou-se mais tarde, as semanas seguintes foram dominadas pelo lamaçal. O general Blumentritt, chefe do Estado-Maior do 4º Exército da Wehrmacht, do marechal de campo von Kluge, força que estava no auge da batalha para a conquista de Moscou, descreveu vividamente a situação angustiante. Os soldados de infantaria escorregam na lama, ao passo que muitas parelhas de cavalos são necessárias para arrastar cada canhão. Todos os veículos afundam até o eixo no lodaçal. Até mesmo os tratores se movimentavam com dificuldade. Uma grande parte de nossa artilharia pesada ficou logo atolada.
pode-se talvez imaginar a tensão que tudo isso tem causado a nossos soldados já esgotados. Pela primeira vez começaram a aparecer no diário de Halder e no relatório de Guderian, Blumentritt e outros generais sinais de dúvida e depois de desespero. Tal situação espalhou-se pelos oficiais subalternos e pelas tropas no campo, ou talvez se estivesse originado entre eles. O estado de espírito dos comandantes e das tropas começou a mudar. Justamente agora que Moscou estava quase perto, muitas campanhas nossas foram reduzidas e apenas 60 ou 70 homens. Havia falta de artilharia e tanques prestáveis. O inverno, disse ele, estavam prestes a começar e não havia sinal de agasalhos. Muito distante, na retaguarda, as primeiras unidades de guerrilheiros começavam a aparecer nas vastas florestas e nos pântanos. Colunas de abastecimentos eram frequentemente vítimas de emboscadas. Nessa ocasião, lembrou-se Blumentritt, os fantasmas do grande exército que havia tomado aquela mesma estrada. Mais longe ao sul, onde o tempo estava um pouco mais quente, porém com chuvas e estradas lamacentas, as coisas também não corriam bem. Os tanques de Kleist haviam entrado em Rostov, na embocadura do Don. Em 21 de novembro, em meio ao grande alarde da propaganda do Dr. Goebbels de que as portas para o Cáucaso haviam sido abertas, elas, porém, não permaneceram abertas por muito tempo. Tanto Kleist como Rundstedt perceberam que Rostov não podia ser mantida. 5 dias depois, os russos a retomavam. Os alemães, atacados em ambos os flancos norte e sul, sendo assim, os alemães recuaram 80 quilômetros rumo ao rio Mills, onde primeiramente Kleist e Rundstedt haviam desejado estabelecer uma linha de inverno. A retirada de Rostov constituiu outro pequeno momento crítico na história do Terceiro Reich. Foi ali que o exército alemão sofreu seu primeiro grande revés. Nossos infortúnios começaram com Rostov, comentou Guderian e salientou também, foi o sinal de iminentes desastres. Custou o comando ao marechal de campo von Rundstedt, o oficial mais antigo da Wehrmacht, quando ele empreendia a retirada para o rio Mills. Subitamente chegou-me uma ordem do Führer, declarou mais tarde aos inquiridores aliados. Fique onde está e não prossiga na retirada. Telegrafei imediatamente. É loucura tentar resistir. Em primeiro lugar, as tropas não podem fazê-lo, e em segundo caso, não ponham em retirada. Serão destruídas. Repito, que essa ordem seja anulada ou coloquem outro no comando. Na mesma noite chegou a resposta do Führer. Aceito o seu pedido. Queira renunciar ao comando. Voltei então para a Alemanha, disse Rundstedt. Aquela mania de ordenar às tropas distantes que resistissem, independentemente do perigo por que passavam, talvez tivesse salvado o exército alemão de completo colapso nos terríveis meses que tinham pela frente, embora muitos generais o contestem. Mas conduziria ao desastre de Stalingrado e a outros, contribuindo para selar a sorte de Hitler. Fortes nevadas e temperatura abaixo de zero chegaram cedo à Rússia, naquele inverno. Guderian registrou a primeira neve na noite de 6 para 7 de outubro, justamente quando ele recomeçava a arrancada contra Moscou. Lembrou-se de pedir ao quartel-general novamente vestuário apropriado para o inverno, especialmente botas fortes e meias pesadas de lã. Em 12 de outubro anotou que a neve continuava a cair. Em 3 de novembro surgiu a primeira frente fria, o termômetro caindo abaixo do ponto de congelamento e prosseguindo na queda. No dia 7, relatou os primeiros casos graves de ulcerações produzidas pelo frio em suas fileiras, e no dia 13 que a temperatura havia caído para 8 graus abaixo de zero, e que falta roupagens de inverno. Se fazia sentir cada vez mais. O frio intenso afetava os canhões e as máquinas, assim como os homens. O gelo está causando muitas dificuldades, escreveu Guderian, pois as ferraduras com pontas para as esteiras dos tanques não chegaram. O frio tornou inútil a mira telescópica. Para que se possa dar partida aos motores dos tanques, é necessário atear uma fogueira debaixo deles. Há ocasiões em que a gasolina fica congelada e o óleo viscoso.
Cada regimento da 112ª Divisão de Infantaria já perdeu cerca de 500 homens, vítimas de ulcerações provocadas pelo frio. Em consequência do frio, as metralhadoras não mais puderam ser usadas e novos canhões antitanques de 37 mm tornaram-se ineficazes contra os tanques T-34 dos russos. E acrescentou mais: o resultado é uma situação de pânico que se estendeu de Bogorodsk, na retaguarda. Também disse: foi a primeira vez que isso ocorreu durante a campanha russa, e foi uma advertência de que a capacidade combativa de nossa infantaria estava no fim. Não somente da infantaria, porém. Em 21 de novembro, Halder escreveu em seu diário que Guderian havia telefonado para dizer que suas forças Panzer haviam chegado ao fim. Esse arrojado e agressivo comandante de tanques admitiu que nesse mesmo dia resolveu visitar Bock, comandante do grupo de exércitos do centro, para pedir-lhe que modificasse as ordens que havia recebido, porque não havia meios de executá-las. Sentia-se profundamente deprimido ao escrever nesse mesmo dia. O frio intenso, a falta de abrigos e agasalhos, as pesadas perdas de homens e equipamentos, o miserável estado de nossos suprimentos de combustível, tudo isso torna penosíssimos os deveres de um comandante. E quanto mais tempo permanecer esse estado de coisas, mais me vejo esmagado pela enorme responsabilidade com que tenho de arcar. Pode-se resumir aqueles fatos, não, porém, sem primeiro enfatizar um ponto. Conquanto fosse horrível o inverno russo e se admitisse que os soldados soviéticos se achavam naturalmente mais bem preparados para ele que os alemães. O fator principal que se deve registrar não é o tempo, mas a luta feroz dos soldados do Exército Vermelho e sua inquebrantável vontade de não ceder. A conclusão que chegamos é que, de fato, o Terceiro Reich, com sua habilidade e experiência militares, mostrou como continuar a conquistar. Todavia, com as adversidades do terreno, de clima, principalmente de partisanos ou guerrilheiros, e, é claro, do contingente russo, que era gigantesco, fizeram com que os alemães perdessem seriamente, a ponto de gerar praticamente um colapso. Quanto à União Soviética, que inicialmente sofreu muitas baixas e perdeu muitos aviões, soube se manter firme e foi reconquistando o que havia perdido, principalmente com seu tanque T-34, que mostrou ser um tanque formidável em campo de batalha. No próximo episódio, iremos apresentar a parte final. Como a União Soviética acabou com os sonhos do Terceiro Reich e como o Terceiro Reich caminhava para seu fim na campanha oriental. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.